Olá, hoje eu quero trazer um vídeo aqui sobre as qualidades das fontes de luz. Praticamente a gente está rodeado de fontes de luz. Por exemplo, aqui eu tenho uma fonte de luz incandescente que eu uso para fazer aqui os vídeos. Então a gente precisa entender um pouquinho as qualidades dessas fontes, tá? Então em fotografia, por exemplo, a gente fala muito em luz dura, luz suave, luz difusa, e acaba sempre tendo um pouco de confusão e dúvida nesses assuntos. No automóvel, por exemplo, a gente tem uma luz, que é a dos faróis, a gente precisa que ela seja uma luz focada, uma luz direcional. Tá? Na fotografia a gente precisa, digamos, ao contrário, que a luz não seja focada e seja suave. Né? Então a gente precisa de usos diferentes dessas luzes. Então, por exemplo, aqui tem uma lanterna de bicicleta, é uma lanterna que ela é bem focada. Vejam o facho que ela produz. Então na bicicleta esse uso aqui é adequado para algumas situações. Em outras situações a gente precisa de uma luz difusa na bicicleta. Tá? Então é isso que eu vou trazer nesse vídeo. Eu vou usar esses artefatos aqui. Eu vou usar essa luz direcional e pequena. Tá? Eu vou usar essa luz aqui comprida. Eu vou usar esses difusores aqui de flash. Eu vou usar esse modelo aqui. Tá? Então aqui eu tenho um difusor diferente, que é um difusor de lâmpada. Aqui tem um outro tipo de difusor, que é um acrílico leitoso. Aqui eu tenho um acessório que é usado em scanner, para escanear filmes. Eu vou colocar a câmera no tripé e vou projetar essas luzes nessa parede branca aqui. E a gente vai analisar as sombras e vai entender quando que a luz fica suave, quando a luz fica difusa, quando a luz fica dura e quando a luz fica direcional. Então voltando aqui, aqui está o nosso modelo. Ele está sendo iluminado pela luz do teto nesse momento. Eu vou colocar luzes mais fortes aqui, então a luz que vai ser predominante vai ser aqui da minha bancada. Então, por exemplo, se eu ligar essa luz incandescente que eu tenho aqui, ó, essa cabeça aqui, eu estou ligando ela aqui do lado, a gente vai ter uma iluminação onde a lâmpada ela é pequena em relação ao boneco, ao modelo, e isso vai nos trazer uma luz dura, tá? Então vai marcar bem as sombras aqui na parede, tá? Mesmo que eu aproxime o boneco da luz, mesmo que eu afaste, ó, mesmo que eu afaste a luz, tá? Não muda, porque a luz vai ser sempre dura, porque a cabeça de luz aqui, a fonte luminosa, ela é pequena em relação ao modelo. Então essa luz aqui que eu estou usando, uma luz incandescente com a cabeça de luz pequena, sempre vai causar uma sombra dura, uma luz dura, tá? Com sombras bem marcadas. Agora se eu pegar, por exemplo, essa minha lanterna aqui que eu uso para bicicleta, ela é super direcional, tá? Ela é feita para mandar a luz longe. Então ela é uma fonte de luz pequena com o facho bem focado. Então essa também vai causar uma luz dura, tá? E muito direcional. Então, para esse tipo de luz aqui, a gente pode usar difusores. Veja aqui como muda a luz quando a gente passa por um difusor. Estou colocando aqui num difusor de flash, ó, a luz deixa de ser direcional e ela passa a ser uma luz difusa. Isso é a difusão de luz, vejam. Mas eu não deixo de ter uma fonte de luz dura, uma fonte de luz pequena em relação ao meu modelo. Então mesmo que eu afaste a luz e eu aproxime, eu não consigo mudar essa qualidade da luz. Tá? Então essa qualidade é a qualidade de luz dura. Essa qualidade aqui é a qualidade de luz direcional. Tá? Então luz direcional é isso aqui e luz difusa é isso aqui. Tá? A gente consegue luz difusa com vários tipos de modificadores. Vou pegar um outro aqui, é um domo de uma lâmpada de teto. Tá? Então se eu colocar aqui, eu vou ter luz difusa também, tá? Porque isso aqui converte o caminho da luz, tá? A luz sai aqui da lanterna em 5 graus, 10 graus, e isso aqui converte em 180 graus. Então a gente tem uma luz mudando de direção. Pode ser também uma placa de acrílico aqui, ó. Então basta eu encostar aqui a lanterna. Então veja que eu tenho uma luz difusa, porém uma luz difusa de ponto pequeno. O ponto é pequeno em relação
ao modelo, então eu sempre vou ter uma luz dura, mesmo que seja difusa. A luz difusa também pode ser dura. Fazer uma difusão não quer dizer que a gente vai deixar de ter uma luz dura, tá? Então continua sendo uma luz dura, mas difusa. Agora eu vou mostrar aqui uma outra luz, que é uma luz comprida, é uma fluorescente aqui. Vejam como é que ela é. É um catodo frio, que chamam. Tá? Então essa luz aqui vai ter uma outra característica. Ela é estreita em um sentido e larga em outro sentido. Então vejam aqui, ó, eu já tenho uma iluminação totalmente diferente. Eu tenho uma lâmpada que ela é maior do que o boneco, do que o modelo, em uma dimensão, mas não é na outra. Então vejam que se eu mudar aqui a direção da luz, as sombras lá atrás também mudam. Então essa luz aqui, ela é uma luz que dá para dizer que ela é suave em uma dimensão e não é suave na outra. Agora com essa caneta aqui vai dar para ver perfeitamente o que eu quero mostrar. Vejam aqui a luz na dimensão da caneta, tá no mesmo sentido da caneta, e a gente vê uma sombra marcada lá atrás, tá? Agora se eu girar a lâmpada aqui, ó, eu deixo de ter a sombra marcada, porque agora eu tô com a luz, tá? A luz aqui ela é mais larga do que a largura da caneta, tá? Então eu deixei de ter sombra lá atrás, porque a luz se cruza depois da caneta, a luz desse canto aqui da lâmpada vai para o outro lado de lá, e essa luz do lado de cá, dessa lâmpada, vem para cá. Então ela anula a sombra, veja aqui, ó, não há sombra. Então a luz ficou suave na horizontal. Tá? Então eu tenho uma fonte de luz grande em relação à largura da caneta. Agora se eu virar a luz aqui, a luz, tá, esse bastão aqui se tornou, digamos que pequeno, então agora eu tenho uma luz dura. Ela, em relação ao tamanho da caneta, a lâmpada é pequena. Então se eu virar a caneta, eu resolvo o problema também, ó. Vejam que eu sumo com a sombra quando eu viro a caneta. Por quê? Porque agora a caneta ficou pequena em relação à fonte de luz. Tá? Agora eu vou mostrar mais uma luz aqui, que é essa aqui, ó. É um painel gigante de iluminação. Veja que agora praticamente eu não tenho mais sombra. Tá? Por quê? Esse painel aqui, ele é maior do que a caneta nos dois sentidos. Então agora eu tenho uma luz suave nas duas direções. Vejam que muda bastante. Então aqui eu tenho a luz suave nos dois sentidos, tá? Enquanto que aqui, recapitulando, eu tenho a luz suave em um sentido só, porque a luz, digamos que quando eu mudo o objeto, a luz fica de tamanho diferente em relação ao objeto, tá? Ó. Então aqui eu tenho luz dura, aqui eu tenho luz suave, luz dura, luz suave. O que determina que a luz vai ficar suave? O tamanho da fonte de luz em relação ao objeto que a gente quer iluminar. Eu vou iluminar aqui de novo o meu modelo com essa luz suave. Olha como fica bonita a sombra lá atrás. Porque um canto aqui do painel vai iluminar o canto oposto da parede lá. Então esse canto de cá vai conseguir mandar a luz lá naquele canto. E esse canto de cá vai conseguir mandar a luz aqui nesse canto. Então por isso que a luz fica suave. Porque a luz é maior do que o boneco, maior que o modelo. Então é assim que a gente consegue luz suave. Tá? Então uma fonte de luz pequena, ela pode ser difusa. Pode ser pequena e difusa. Mas ela nunca vai ser uma luz, digamos que suave, porque ela é pequena em relação ao tamanho do modelo. Então uma fonte de luz pequena, ela pode ser difusa, tá? Mas ela continua sendo direcional, porque ela vem de um ponto só no espaço. Então por isso que causa essas sombras marcadas aqui no boneco. Então a gente precisa conhecer as características da luz para conseguir manusear ela, manipular ela ao nosso favor. Tá? Quando a gente precisar de luz focada, a gente vai saber como obter. Quando a gente precisar de luz difusa, a gente vai saber como obter. Quando a gente precisar de uma luz suave, a gente vai saber quando obter. Tá? Então, luz suave a gente só consegue de fontes grandes, onde a luz abraça o modelo. Então, a fonte de luz tem que ser maior do que o modelo. Veja aqui, ó.
O modelo é pequeno em relação à fonte de luz. Então essa é a fonte de luz que vai ser suave para esse modelo. Se eu quiser iluminar uma coisa muito maior do que esse modelo aqui, com essa luz aqui vai passar automaticamente a ser uma luz dura, porque ela vai ser uma luz que vai vir de um ponto do espaço que é muito menor do que o modelo. Tá? Então se eu quiser iluminar um carro com essa luz aqui, ela vai ser uma luz dura, mas se eu quiser iluminar esse boneco aqui com essa luz, ela vai ser uma luz suave. Então só depende do tamanho das coisas. Suave é uma coisa relativa, então tem que ser a luz maior do que o modelo. Aí sim a gente vai ter uma luz suave em todas as dimensões e não somente, por exemplo, em uma dimensão aqui. Tá? Essa luz aqui é suave em uma dimensão só. Ó, se eu virar a luz, as sombras mudam lá atrás. Ó. Já uma luz dura e direcional e pequena, olha só. Então essa luz aqui é menor do que o boneco, então ela vai ser uma luz dura para esse uso aqui. Mesmo que eu consiga difundir ela, ela continua sendo uma luz dura. Então veja que diferença faz a luz dura para a luz suave agora. Olha só que diferença. Vou pegar aqui uma luz dura. Por quê? Por que ela é dura? Porque ela é menor do que o boneco. Então isso é uma luz dura. Mesmo que ela seja difusa, tá? Difundir a luz não quer dizer que ela vai ficar suave. A gente tem que crescer o tamanho da luz para que ela fique suave. Então é isso aí sobre as qualidades das luzes. Um abraço.